Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e visando simplificar o estudo do direito militar, eu quero abordar nesse vídeo o crime militar de difusão de epizootia ou praga vegetal. Este crime está previsto no capítulo 1 dos crimes de perigo comum, do título 6 dos crimes contra a incolumidade pública, do livro 1 dos crimes militares em tempo de paz do Código Penal Militar. Preconiza o artigo 278, difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, plantação, pastagem ou animais de utilidade econômica ou militar em lugar sob a administração militar. A pena é de reclusão até 3 anos. E o parágrafo único estabelece, no caso de culpa, a pena é de detenção até 6 meses. A objetividade jurídica deste crime é a incolumidade pública. O sujeito ativo é o militar, que pode ser tanto estadual quanto federal, ativo ou inativo. Com relação ao militar inativo, deve ser observado o disposto no artigo 12 do diploma militar, que determina o militar da reserva ou reformado, empregado na administração militar, equipara-se ao militar em situação de atividade para efeito da aplicação da lei penal militar. O civil também pode compor o polo ativo deste crime, desde que em concurso com militares das Forças Armadas, tendo em vista que somente a Justiça Militar da União realiza o julgamento de civis. A Justiça Militar dos Estados não o faz de forma alguma. O sujeito passivo imediato é a coletividade e o mediato é o Estado. Doutrinariamente, este crime ele pode ser classificado como sendo um crime impropriamente militar. Os crimes impropriamente militares são aqueles que têm previsão tanto na legislação penal comum quanto na legislação penal militar. Às vezes com redação um pouco diversa e, via de regra, podem ser praticados por civis. É um crime de perigo abstrato, é aquele que não exige a lesão ao bem jurídico tutelado ou a sua colocação em risco real ou concreto. É um crime vago, tem como sujeito passivo a coletividade, protege-se a comunidade inteira e não apenas uma pessoa. É um crime doloso. O agente tem que ter a vontade e a intenção de praticar as condutas descritas no tipo penal. E prevê aqui também a modalidade culposa, quando o agente causa a difusão de doença ou praga por imprudência, negligência ou imperícia. Lembrando que uma característica dos crimes culposos é justamente não admitir a tentativa. Ele é um crime plurissubsistente na modalidade dolosa. Pode ser praticado por vários atos, admitindo desta forma a tentativa. E é um crime de ação penal pública incondicionada. A competência para julgamento será da Justiça Militar da União, quando envolver membros das Forças Armadas, e da Justiça Militar dos Estados, quando os militares forem estaduais. O crime se consuma quando o autor difunde a praga ou a doença, independentemente de conseguir o seu intento. Uma situação que tem que ser observada quando do estudo deste crime é: o tipo penal militar foi revogado pela Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que é a Lei dos Crimes Ambientais? Antes de responder essa indagação, é necessário que se faça uma observação. O tipo penal comum, previsto no artigo 259, foi revogado tacitamente pela Lei dos Crimes Ambientais face ao princípio da especialidade. Preconizava aquele artigo: difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, plantação ou animais de utilidade pública. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo único. No caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. O artigo 61 da Lei dos Crimes Ambientais prevê disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora e aos ecossistemas. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Finalmente, respondendo a esta indagação,
O tipo penal castrense não foi revogado tacitamente pela lei dos crimes ambientais, aplicando justamente o mesmo princípio, que é o princípio da especialidade. O tipo penal militar, ele é especial com relação ao tipo ambiental. Mas é importante que se observe que este entendimento, ele não é pacífico. Na doutrina, nós encontramos duas correntes. A primeira corrente, ela é capitaneada por Vitor Eduardo Rios Gonçalves, que entende que o tipo penal, em sua modalidade dolosa, foi revogado tacitamente pela lei dos crimes ambientais, permanecendo em vigor somente na sua modalidade culposa, visto não haver figura semelhante na lei ambiental. E a segunda corrente, ela é encabeçada por Enio Luiz Rossetto, que entende que a norma do Código Penal Militar de 1969 não foi revogada por ter a elementar de que o fato ocorra em lugar sujeito à administração militar. O Código Penal Militar de 1969, ao adotar o critério ratione loci, soluciona eventual conflito aparente entre a norma penal comum e a militar. Esta é a corrente que predomina. Sendo assim, é necessário que o candidato observe em qual disciplina está sendo cobrado esse tema. Se for na grade de direito penal comum, o tipo penal foi revogado em sua modalidade dolosa pela lei de crimes ambientais, remanescendo somente a modalidade culposa. No entanto, se essa questão for cobrada na grade de direito penal militar, o tipo penal não foi revogado pela lei dos crimes ambientais, permanecendo em pleno vigor tanto na sua forma dolosa quanto na sua forma culposa. Eram essas as considerações que eu tinha para fazer acerca do tipo penal militar previsto no artigo 278 do Código Penal Militar. Desejo a todos bons estudos.